Fala galera do Bar dos Nerds, estamos de volta com o nosso programa para falar sobre cultura pop, cultura geek, games, quadrinhos e todo o universo maravilhoso do mundo nerd aqui com vocês. E hoje nós temos um assunto especial aqui, nós vamos falar sobre pilotos de séries, pilotos que não deram certo, pilotos que deram certo, pilotos que eram bons mas a série é ruim e vice-versa. Vamos falar sobre tudo a respeito desse universo. E, obviamente, para falar sobre esse assunto, nós tivemos que trazer um especialista. Trouxemos o piloto Marcelo Diniz. Seja muito bem-vindo, Almirante. Muito obrigado. No ar. Hoje esse programa vai decolar. Muito bem. Também temos conosco nossa amiga Manuca. Muito bem-vinda, Manuca. Obrigada. Hoje vai ser vai ser um pouco nostálgico. E vai ser daquilo também, aquela nostalgia daquilo que a gente não viveu. Exatamente. Já dizia o sábio menino Neymar. Isso. E é claro, nós estamos aqui no nossa casa nova, né? Estamos aqui no estúdio Nona Madeira, que fica na Rua das Laranjeiras, 336, sala 210, bloco A. Por quê? Porque se você quiser, né, gravar o seu programa, gravar o seu podcast com a sua banda, é só você entrar em contato com o Instagram, né, o @Nona Madeira Estúdio, com S mudo, e falar com o Iago, que ele vai mandar um orçamento bacana para você, e aí você vai poder trazer também aqui para essa casa maravilhosa o seu programa. Muito bem, mas vamos lá, vamos falar sobre pilotos, né? Pilotos de séries, né? Séries e seus pilotos. O que é um piloto, né? Para quem não sabe, está desinformado, caiu de paraquedas nesse planeta. O que é piloto de uma série, Marcelo? Assim, a primeira coisa que a gente tem que deixar todo mundo alinhado na mesma página é a diferença entre o piloto e o primeiro episódio de uma série. Nem todo primeiro episódio de uma série é um piloto. Às vezes é, às vezes não. Normalmente não é, na maioria dos casos. O que é um piloto? Muitas vezes o canal, o streaming, a produtora, eles têm uma ideia e eles fazem um único episódio, para pegar essa ideia e vender para um estúdio, ou para um outro canal, ou para enfim, alguém que vai pegar aquilo ali, aquela ideia inicial e transformar realmente numa série. Essa ideia inicial filmada, isso é o piloto. Isso pode ser reaproveitado na série, como a gente vai discutir mais à frente aqui, de maneiras diferentes. Pode ser totalmente descartado, pode ser refilmado, pode ser analisado pelos executivos e cancelado, mas o piloto é a primeira ideia daquela série colocada em forma de audiovisual, filmada, gravada. E às vezes também acontece do próprio estúdio, né? Pedir um piloto, né? O próprio estúdio encomendar um piloto. Então tem uma produtora, o estúdio tem uma ideia, eu quero fazer uma série, não sabe se aquela série vai vingar ou não, faz um piloto, testa o piloto e a gente vê. Se der certo, a gente continua ou refaz ou não. Se der certo, já fica só no piloto mesmo. É uma maneira de economizar grana, né? Também. Não fazer a série inteira e depois descartar. Até existem casos em que a série é toda encomendada de uma vez e não existe piloto. O estúdio ou quem quer que seja fala, não, eu quero fazer essa série aqui, e já contrata os roteiristas, todo o elenco, toda a equipe de produção e já tem essa série, já tem sinal verde para ser toda produzida. E aí não tem piloto. Isso acontece, não é tão frequente, mas em muitas situações vocês veem notícia, a gente vê notícia desse tipo por aí na internet. E só pegando o gancho do que o Jota falou, esse teste do piloto, como é que é feito esse teste? Mas testa como? Normalmente eles pegam esse episódio que foi gravado e colocam para uma audiência de teste. Algumas pessoas selecionadas, tipo como se fosse uma cabine de imprensa, né? E aí o pessoal assiste aquele piloto e dá as suas impressões. Gostei disso, não gostei daquilo, esse ator não ficou bem nesse papel, o que quer que seja. E aí com esse retorno, né, além da avaliação de toda a equipe do canal ou de quem vai levar o projeto à frente, eles fazem algumas alterações, às vezes trocam atores. É muito comum a gente ter séries em que o piloto tinha um ator X e nos testes não foi tão bem e trocaram aquele ator. Troca-se fotografia, troca-se produção, mas é para avaliar a ideia em si. E aí isso depois provavelmente vai sofrer alterações para virar o produto final que a gente conhece. E tem uma série que é famosíssima, que é The Big Bang Theory, que o piloto basicamente não tem nada a ver Sim. com a essência que a série tomou nessas outras, nas 12 temporadas que ela teve, né? O piloto foi descartado e trouxeram com uma roupagem nova que, assim, bem mais agradável do que o que era antes. Esse exemplo do Big Bang Theory, ele é bem famoso, né? Ele tinha, o piloto dele só tinha o Sheldon e o Leonard, não tinha Raj, não tinha Howard.
eles tinham, ao invés da Penny, tinha uma outra menina, e era outra atriz, e ela era diferente, ela não era vizinha, ela tava na rua, eles chamam ela pra morar na casa deles. E tem a coisa mais pavorosa que pra mim é o Sheldon safado. Que Sim. Não desce, gente. Não O desce. personagem foi muito reformulado depois do piloto, né? No piloto existe uma outra personagem que é a Gilda, se não me engano, não me falha a memória, que ela é meio que assim, o que vira a Leslie com a Amy depois, é meio com as duas, assim. E ele fica interessado mesmo, ele quer como ele mesmo diria, ter intercurso com ela. E a gente tem de tudo, né? A gente tem piloto que ficou bom, mas a série ficou ruim. Tem piloto que era ruim, mas a série acabou ficando bom, né? Então a gente vai comentar alguns casos aqui, né? Primeiro a gente vai falar sobre os pilotos que eram bons, mas as séries são ruins, né? Piloto ou primeiro episódio, não necessariamente. Isso. E a gente tem o exemplo de Heroes, né? Vocês gostaram de Heroes da série como um todo, ou vocês só gostaram realmente do primeiro episódio e a série pode ser descartada? Alguém gostou de Heroes como um todo? Cara, assim, eu posso ser Cuidado, apedrejado. a cada episódio a gente tá perdendo Já estamos no público. negativo. Já estamos negativo. Cuidado com suas A próximas gente já palavras. tem menos público que o Snyder. Mas, ó, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar agora com aquela galera que curtiu Heroes. Porque tem público que gostou de Heroes. Eu gostei de Heroes, entre aspas, porque eu gostei do início. Não foi só Sim. do primeiro episódio. Eu achei que ele começou bem. Os episódios foram se desenvolvendo. Mas chegou um momento que a série começou a cair. E aí o final desgringolou. Assim, vou fazer a advogada. A série ela foi pega pela greve dos roteiristas. Também. E isso acabou desgastando muito, porque teve-se uma ideia e quebrou no meio aquela ideia. Eles não continuaram, e eles iam a partir de um vírus, se eu não me engano, isso foi na segunda temporada. Eles tiveram que cortar a segunda temporada no meio e puxar a terceira temporada, eles trouxeram com outra coisa. E eu acho que daí pra frente, eu acho que foi só pra trás mesmo. Mas o piloto era bom. O piloto é muito bom, né? O primeiro episódio é muito bom. A primeira temporada é muito boa. Assim, ela começa a cair um pouquinho quando chega muito na reta final. Mas ela é muito boa, ela tem ideias boas, ela tem um mistério, ela tem muitos elementos muito bons, mas que com o tempo vão se perdendo. Mas o piloto dela, o primeiro episódio dela é sensacional. Eu sinceramente acho que Heroes deveria ter uma temporada, ser série limitada, que você tem uma temporada e acaba a série. Porque eu acho que a primeira temporada, eu gostei muito da primeira temporada. Se eles fizessem um final legal pra primeira temporada, pra mim ia ser uma série muito boa. E aí teve 5, né? Ainda tem depois o Reborn. Isso, assim. aí foi o fim da ladeira. Mas o problema dela ser uma série com uma temporada, assim, ela teria que ser muito reformulada para ser uma série com uma temporada, como você está falando, porque eles abrem um leque muito grande de mistérios, de subtramas, parará, que não caberiam em uma única temporada. Sim. Eles teriam que se dar uma podada ali, né? Teriam que viajar menos. E a gente tem outro exemplo aqui, que é The Walking Dead. Peraí, gente, eu tô fazendo aqui hoje eu tô bonzinho das coisas, porque eu acho que vocês pegaram pesado demais. The Walking Dead, só o piloto, o primeiro episódio que foi Não, bom. gente, olha, eu assisti até a 7ª temporada. Eu assisti pra caramba Confesso. também. Não foi só o piloto que foi bom, Marcelo. Vamos eu sei lá. que você é um especialista aqui, mas só o piloto que foi bom? Veja bem, não é que só o piloto é bom, é que o piloto é um ponto fora da curva. O piloto de Walking Dead é uma coisa muito bom o piloto. maravilhosa. Comparando com pilotos e primeiros episódios de outras séries, Sim. ele é fora da curva. Sim, ele é uma coisa, assim, espetacular. Comparo, por exemplo, com o primeiro episódio de Lost, que é um dos episódios mais caros já feitos e tal. Ele é irretocável, não tem o que falar mal do primeiro episódio de The Walking Dead. O problema de Walking Dead não é que o piloto é muito bom e a série é ruim. O problema de Walking Dead é que o pessoal não soube parar. É o desgaste. É o desgaste. Né? O pessoal tá espremendo o suco Já de tá no Walking bagaço, Dead. já tá na 3, casca. 4 spin-offs já. Não, enquanto a gente conversava aqui, já saíram 5 novos spin-offs. Desde o início desse Desde o início da gravação de hoje, desse episódio em particular, 5 novos spin-offs de Walking Dead já saíram. Então assim, retratando aqui, eu acho que seria injusto falar que o piloto só o piloto é bom. É como você explicou, o piloto é muito bom, o restante da série é bom, mas depois de um tempo ela começa a cair. Eu acho que a primeira temporada é muito boa, a segunda temporada eu também gostei. Da depois terceira, eu acho que aí começou do governador... cai um pouco.
foi deixando... Começou a cair um pouquinho, porque eu acho que eles começaram a esticar a história pra poder render mais temporadas. E aí eles descobriram que não precisam esticar a história pra render mais temporadas. É Eles só podem fazer. só fazer spin-offs infinitos. Sim, The Walking tudo agora. The Walking tudo. E aí a gente tem também, né, os pilotos que foram cancelados e que seriam boas séries. Por exemplo... A gente tem uma série que hoje em dia, um piloto, na verdade, né, que não chegou a ser série, que hoje em dia a galera considera cult, que é o Hat, Vision and Jack, que é uma coisa assim... Louca. Em 1999 foi feito esse piloto, né, que a gente está falando, para essa série. O projeto, ele tinha nada mais, nada menos nomes de peso como Jack Black, como protagonista da série, Owen Wilson, e não só a galera da frente, né, ali os atores eram grandes nomes, mas a produção toda envolvida era a galera que hoje em dia a gente conhece por coisas muito famosas. Tinha o Dan Harmon que criou Rick and Morty, cara, Ben Stiller, que, pô, só a galera... Ben Stiller. Só Cara, Ben Stiller. Isso se tornou uma necessidade pra mim. A partir do momento que eu soube que isso poderia ter existido. Até hoje, eles, de vez em quando, essa galera, Jack Black... Virou conversa de bar, né? Virou conversa de bar e até hoje, tipo assim, acho que eles sentam no bar e falam assim, aí, vamos fazer vamos tocar de novo esse projeto? Ano que vem, promessa de ano novo. Um filme já era suficiente. Porque eles Exatamente. Você sabe que tem pouco tempo, eles soltaram essa e falaram, a gente podia desistir de fazer uma série disso e fazer um filme. Mas conta um pouco da história disso, dessa série, pra galera entender qual é o nível de insanidade. A gente tá bebendo água, antes que vocês achem que a gente tá bebendo algo alcoólico pra falar dessa série, tá? Mas a história é o seguinte, cara, essa série era para ser uma comédia maluca, bizarra, que é uma mistura assim de Quarteto Fantástico com Super Máquina. Tá? É assim. Já começa aí. A definição seria essa, tá? O Jack Black iria fazer um personagem chamado Jack Austin, que ele é um astronauta, e ele, né, remetendo aí ao Quarteto Fantástico, total. ele é exposto a níveis inadequados de energia solar. Alguém já viu isso? De onde será que eu ouvi essa história? Pois é. E aí, ao invés dele ganhar o poder de ficar invisível, qualquer coisa do tipo, ele se torna o homem mais inteligente do mundo apenas durante o dia. Eu acho que até essa página o cara tava sóbrio. Ele leu o Quarteto Fantástico bebendo, né? Até aí começou. Eu quero acreditar que tem a ver com o Sol, porque ele tem que estar ligado ao Sol para em algum nível etílico isso faz sentido, gente. É o super-homem. É tipo um super-homem, né? E isso é muito bom, cara. E aí, só durante o dia, como eu falei. Então a gente tem o Jack Black, que é esse que faz o Jack Black faz esse personagem, o Jack Austin, e aí entra o Owen Wilson. O que é o Owen Wilson? Tem uma imagem aqui, um pouquinho antes dessas que a gente está exibindo aqui, que mostra uma moto. Vocês lembram que eu falei que tem um quê de super máquina? A moto é inteligente, ela fala, e é o Owen Wilson que interpreta... É o dublador da moto. É o dublador da moto. Cara, como não querer ver um negócio desse, gente? Eu duvido que vocês estão ouvindo esse programa, não queiram ver uma maluquice dessa. E aí a gente entende por que parou no piloto. Obviamente isso foi cancelado, né? É bem viajado, mas a gente vê coisas aí que foram pra frente que as pessoas não consideram viajado e é viajado. Como a Manuca falou, acho que um filme seria legal. Sim. Né? Uma série disso eu acho cansativo, meio... né? Mas... E outro exemplo aí, fala aí, Marcelão, outro exemplo de uma série que foi cancelada no piloto. Cara, essa realmente mora no meu coração. Essa eu realmente queria muito que isso tivesse ido à frente. A gente teve, um tempo atrás, uma série da Marvel, que não era, quando antes de ser da Disney e tal, que era o Agents of S.H.I.E.L.D., que é, pra quem não assistiu, é uma série muito subestimada, porque é uma série muito boa, é uma série muito legal. É só a melhor série da Marvel de todos os tempos, em live action. Eu assino embaixo, assim. De todas as séries que a Marvel já produziu depois, talvez as séries da Netflix, a gente... Isso, tirando Netflix. Netflix, a gente ainda pode ser mais específico, Demolidor e tal, mas, enfim...
Na época que Agents of S.H.I.E.L.D. estava no ar, eles tiveram a ideia de fazer um spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. que se chamaria Marvel Most Wanted, né? Os mais procurados da Marvel. Uhum. Esse spin-off, ele ia ser protagonizado pela Adriane Palicki, que fazia na série a Bob Morse, e o Nick Blood, que fazia o Lance Hunter. No Agents of S.H.I.E.L.D., eles eram... Parceiros. Eles eram um casal que tinha de se separado e tinha que trabalhar junto na S.H.I.E.L.D. e tal. E, cara, e funcionava, assim. Eles eram personagens muito bons, a dinâmica deles na série era muito boa. E aí, vamos fazer um spin-off com esses dois. Eles saíram de Agents of S.H.I.E.L.D. Saíram. Os personagens dele tem uma despedida até bonita, um episódio no bar. E tal, que bem nostálgico. E até a saída deles é muito bem amarradinha. O roteiro é bem amarradinho, porque eles fazem uma coisa lá que eles não podem ter contato com os outros amigos, porque senão gente vai morrer e tal. E aí eles se afastam. E o spin-off iria explorar isso. Eles afastados, sendo um casal de mercenários correndo atrás de vilões, de pessoas mais procuradas do universo Marvel. Cara, fala sério, não é um plot maneiro? É um plot legal. É um plot legal. Mas a nossa querida Adriane, conhecida como o maior pé frio do mundo de Hollywood, ela é uma ótima atriz, mas todos os projetos que ela se envolve dão problema, são cancelados, né? Enfim. A série teve um piloto gravado. Esse piloto nunca vazou, nunca foi divulgado, infelizmente. Mas não foi pra frente e o projeto acabou cancelado. É verdade. E, cara, eu gostei da ideia da série. Eu acho que Agents of S.H.I.E.L.D., talvez essa ideia tenha sido um pouco prejudicada por causa de Agents of S.H.I.E.L.D., que a gente sabe que teve muitos problemas na produção. Sim. Por conta da Marvel. Na época, essa série ela era desvinculada da cronologia da Marvel, então ela disputava com o que sair no cinema, tipo assim, ó, isso aqui vai sair no cinema, você não pode usar esse roteiro. Não, esse roteiro você tem que mudar isso aí porque aqui vai sair no filme. E aí esse problema desgastou muito a série. É uma série que eu digo à frente do seu tempo. Se fosse feita hoje, seria um sucesso absoluto. Talvez a ideia tenha sido prematura, né? Assim, embora hoje seja difícil a gente conseguir imaginar uma série hoje da Marvel que daria um spin-off legal, assim, porque a Marvel mal tem conseguido fazer séries que sozinhas se sustentem, né? Mas a ideia era legal, né? Sim. Desse casal e tal, uma coisa meio gato e o rato e tal. Um Sr. e Sra. Smith, uma coisa assim. E funcionavam, e era um tipo de série em que tinha que ter dinâmica, química, perdão, entre eles. E tinha, você via, eles funcionavam muito bem como um casal, brigando, eles ficavam implicando um com o outro e tal. Aí imagina o seguinte, você, meu amigo, que tem o seu emprego, tá recebendo o seu salário, mantendo sua família, aí chega uma pessoa e fala uma proposta, olha só, vem trabalhar na minha empresa, larga o seu emprego, que vou te dar um trabalho maneiro, você vai ser um cargo melhor, e aí você sai do seu emprego, e o que acontece? Infelizmente não temos mais essa vaga pra você. Foi exatamente o que aconteceu. E tinha um emprego bom, né? E ela ficou sem nada. Ficou sem nada. Ficaram os dois sem nada. Sem pássaro na mão nem voando. E aí, falando dela... Falando dela, da nossa querida Adriane Pé Frio. Em 2011, ela foi escalada para ser a Mulher Maravilha de uma nova série da Mulher Maravilha. Ela gravou um piloto, tá? Uma curiosidade muito interessante sobre esse piloto da Mulher Maravilha é que ele tinha no elenco o Pedro Pascal, que anos depois foi fazer Mulher Maravilha, o filme, já com a Gal Gadot e tal. Ele faz o Maxwell Lord no esquecível Mulher Maravilha em 1984. E ele fazia parte, ele era um personagem recorrente da série, não era nem uma pontinha, não. Ele era um contato dela na polícia, alguma coisa assim. O piloto foi gravado, foi para exibições teste e a galera não gostou. Ele foi considerado chato, sem carisma, com excesso de violência e uma história desinteressante. Isso em 2011, tá? A gente tá falando que isso foi feito em 2011. Agora, vocês que assistiram, esse piloto tá disponível na internet, vocês conseguem achar. Até legendado. E legendado. Vocês que assistiram o piloto, o que vocês acharam? Manu. Então, foi difícil assistir assim todo. Não vou mentir, não. Foi difícil. Não só por a gente já ter uma referência de Mulher Maravilha, como também imaginar a recepção dele na época. Eu consigo me colocar... E olha que naquela época a gente não estava nem na saturação dos heróis ainda. Então estava sedento de séries, né? O 2011 foi o quê? Arrow,
Flash, Muita coisa do universo CW, né? que tava ali em crescente e não passou. Eu não sei se hoje em dia a gente conseguiria ver com outros olhos. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Sabe o que acontece? Esse piloto, a gente vendo ele hoje em dia, depois, como você falou, já ter visto a Gal Gadot, ele tem muitas coisas, ele tem uma vibe que o Snyder usou pra Mulher Maravilha do universo dele. Eu percebi isso. Ele é meio mais violento, ele é mais sombrio e tal. Não sei, porque talvez, usando até uma expressão que você usou ainda agora, talvez ele tenha sido à frente do seu tempo. Porque quando a gente teve a Mulher Maravilha do Snyder, eu considero até um dos poucos acertos do Snyder no universo dele, nas obras dele, a personagem. Né? Tudo ficou muito bom. E ela tinha muito essa vibe. Uma coisa que deixa uma pena não ter ido à frente, além da atriz, que é coitada, né, como eu já falei, é a pé fria, ela é uma boa atriz, ela trabalha muito bem. Sim. A gente não tem outras séries da Mulher Maravilha. A gente teve antes a Linda Carter e acabou. Já 70 e tal. Anos 70, e acabou. Então, apesar de não ter tido uma boa recepção esse piloto, como acontece com outros pilotos, ele poderia sim muito bem ter sido reformulado, mas a ideia é mantida. Vamos fazer uma série da Mulher Maravilha, talvez com a atriz, trocar uma coisa aqui, fazer um ajuste ali, como já aconteceu em várias outras séries. Isso sim foi um desperdício. E foi um piloto rejeitado por vários e vários e vários. Sim, né? sim. Por acaso, eles aceitaram, por acaso. Mas assim, eu acho que talvez tenha sido problema de produção nesse caso. Pelo que eu vi, eu achei que o problema pudesse ser de produção. Para vocês não acharem que a gente está falando muito mal desse piloto, a gente trouxe um trechinho para vocês assistirem do piloto, né? Não é o piloto inteiro, depois vocês procuram na internet, mas um trechinho só para vocês terem uma ideia de como seria mais ou menos a Mulher Maravilha com a atriz. Vamos ver. A produção vai colocar aí, ó. Tem um laço da verdade meio fino? Tem, né? Dá pra dizer que ela gostava muito de usar laço, né? É praticamente o Scorpion. Tá violento? Tá violento. Tá ruim? Conversa. Tem até câmera lenta do Snyder, né? E haja laço. Parece muito Scorpion. Então, esse aí é o piloto, né? Esse é o piloto que... um trechinho do piloto. Eu achei bem ruim, mas como você comentou, né? De repente isso era só o piloto, e daí ia passar por modificações, melhorias, né? E não era exatamente aquilo que ia no final. Sim, ele parece muito, como você falou, ele parece ter muito mais um problema de escolhas duvidosas de produção do que ser uma má ideia. São coisas diferentes. Entendi. Agora, temos também alguns casos curiosos, né? E um que a gente pode citar aqui, né? Que daria tempo de a gente falar um pouquinho, seria Star Trek. Sim. Que foi um caso curioso de piloto que... Star Trek, o piloto de Star Trek, ele é curioso, eu diria até que ele é um caso icônico, sabe? A gente está falando de Star Trek, a série original, dos anos 60, e o que aconteceu? Quando eles foram fazer a primeira tentativa de fazer o Star Trek original, o que é? É a série com o Capitão Kirk, lá dos anos 70, o Sr. Spock, etc. Esse piloto, ele foi feito, foi gravado, e ele foi rejeitado, como acontece em vários casos. No entanto, a emissora gostou da ideia. Falou, não, é uma ideia legal. O piloto não tá bom, mas a ideia é legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro piloto. Toma aqui grana, faz um novo piloto. E aí eles fizeram um segundo piloto, tá? Esse segundo piloto foi feito, gravado, foi exibido, todo mundo gostou e virou a série que a gente conhece até hoje em dia. Que a gente conhece hoje em dia. O que tem de interessante nessa história? O episódio, o piloto original, principalmente por ser nos anos 60, a grana era curta, etc, eles reaproveitaram. Então eles pegaram esse episódio piloto que foi descartado, picotaram ele e transformaram num episódio da série regular. Entrou pro canon. E aí, o que eles fazem? Esse picote tinha, no episódio piloto original, tinha o Sr. Spock, que foi a única coisa que foi reaproveitada pro piloto e pra série que foi pra frente, mas ele contava a história do capitão anterior ao Capitão Kirk, que era o Capitão Pike. Que você, jovem, que tá me ouvindo agora e acompanha Star Trek, conhece o Capitão Pike,
de Star Trek Discovery, e agora da recente, né? Inclusive ele é o protagonista de Strange New Worlds, que é uma ótima série, inclusive, de Star Trek. Até pra quem não curte muito Star Trek, é uma boa série, é uma série de ficção científica interessante. Então, o fato deles terem reaproveitado esse piloto, olha como isso reverberou. A gente está em 2024 falando. A gente tem uma série em que o protagonista é de um piloto rejeitado nos anos 60. Descartado. Muito interessante isso. É realmente muito interessante. Então foi isso. Nós falamos nesse programa sobre os pilotos, né, e os casos curiosos envolvendo isso. Né, a gente falou sobre vários pilotos aqui. E se você tem algum, deixa nos comentários que piloto você queria que fosse produzido ou que piloto você queria que a série inteira fosse descartada. A gente falou aqui da nossa nova casa aqui no nosso estúdio Nona Madeira, né, que fica na Rua das Laranjeiras 336, sala 210, bloco A. O Instagram é Nona Madeira Estúdio com S mudo. Então entre em contato para também trazer o seu programa. É isso, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima e valeu!